Paz do Senhor, alunos da Faculdade Betel. Essa será a nossa 8ª aula de Filosofia da Religião. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos nesta tarde, nós lhe damos graça, papai, pela oportunidade de mais uma vez aprender filosofia da religião. Um pouco mais desse assunto importante, ó Pai, para podermos trabalhar melhor na sua obra, entendermos o universo filosófico religioso que nos cerca. Nós te pedimos, papai, em nome de Jesus Cristo, que a tua presença, Pai, seja conosco e nos capacite para o aprendizado desse assunto. Te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Filosofia da Religião, 8ª aula. Você conhece o monismo? Esse é o nosso ponto de partida. Nós conhecemos o monismo? Qual a importância do monismo no universo filosófico religioso? O objetivo desta aula será abordar as seguintes correntes da filosofia da religião: o dualismo e o monismo. Pois bem, começaremos então pelo dualismo. Coube ao filósofo René Descartes estabelecer a doutrina dualista no campo da filosofia. E foi Christian von Hoff quem primeiro utilizou o conceito em sua concepção moderna. Dualismo é um sistema filosófico ou doutrina que admite como explicação primeira do mundo e da vida a existência de dois princípios. Dualismo, sistema filosófico, doutrina que admite a explicação primeira do mundo e da vida como explicação primeira do mundo e da vida a existência de dois princípios, de duas substâncias ou duas realidades irredutíveis entre si, inconciliáveis, incapazes de síntese final ou de recíproca subordinação. É impossível juntar as partes ou uma subordinar-se à outra. Na acepção filosófica moderna, refere-se à dualidade de corpo e espírito, como entidades inconfundíveis e irredutíveis, em oposição ao monismo. Então percebe-se que se os dois princípios são insubordináveis, isso tem uma implicação teológica, tem uma implicação religiosa. Nós vamos ver no dualismo, então, que o bem nunca vai vencer o mal. Como nós vemos em algumas coisas, em alguns fatores que nos cercam. Por exemplo, no antigo desenho Caverna do Dragão, nós vemos um dualismo: o bem nunca vence o mal, as crianças nunca conseguem sair daquele local. Que na verdade, a mensagem subliminar que há por trás de Caverna do Dragão, eles morreram e estão no inferno. Então nós vemos a implicação teológica, religiosa dessa posição filosófica em que duas partes são irredutíveis, uma não se subordina à outra. Então, quando se trata do bem e do mal, o mal não se subordina ao bem. Nós vemos também uma antiga canção de um roqueiro brasileiro chamado Raul Seixas, onde ele diz que o bem e o mal vêm de braços e abraços num romance astral. Ou seja, ele propõe um dualismo.
ele propõe que não há subordinação nem do bem ao mal e nem do mal ao bem. Pelo contrário, ao equilíbrio. Os dois vêm de braços e abraços em um romance astral. Então, todas essas são implicações, todos esses exemplos, né? E nós temos outros, por exemplo, o antigo desenho do He-Man, onde o He-Man nunca vence o esqueleto, também nós vemos uma mensagem do dualismo ali. O bem nunca vence totalmente o mal. Então isso tem uma implicação teológica, religiosa, considerável, importante, no que diz respeito ao dualismo. Pois bem, na acepção filosófica moderna, refere-se à dualidade de corpo e espírito. Corpo e espírito, dualismo, como entidades inconfundíveis e irredutíveis. Há uma separação entre corpo e alma, na concepção filosófica moderna, entre corpo e espírito. Alguns entendem a espírito e alma como sendo o mesmo, mas na concepção filosófica moderna refere-se à dualidade de corpo e espírito, como na concepção filosófica um pouco mais antiga havia também uma dualidade de espírito e matéria. Eles eram irredutíveis, havia oposição entre eles. A matéria, ela é considerada inerentemente má, enquanto o espírito é inerentemente bom. Isso é dualismo. Pois bem, seja como for, na acepção filosófica moderna, dualismo refere-se à dualidade de corpo e espírito como entidades inconfundíveis e irredutíveis, em oposição ao monismo. Monismo esse que nós estudaremos em seguida. No sentido religioso e ético, são classificadas como dualistas as religiões ou doutrinas que admitem uma divindade criadora positiva. Olha, vejamos. Então, em sentido religioso e ético, são consideradas dualistas as religiões que admitem uma divindade criadora positiva, princípio de todo bem, e outra que se lhe opõe, destruidora, negativa. Nós vemos isso no zoroastruísmo. Princípio de todo mal, sempre em luta contra o bem. Então as religiões dualistas admitem duas divindades, uma do bem e outra do mal, sempre em confronto. Inclui-se aí, nessas religiões, o mazideísmo, o zoroastruísmo, o maniqueísmo, os escritores morais, os escritos morais de Plutarco. O filósofo Plutarco inclui-se no dualismo do ponto de vista moral, o gnosticismo do ponto de vista religioso, filosófico, religioso é dualista, o maniqueísmo, como já foi citado. Ainda em sentido religioso e metafísico, aquilo que vai além do que é físico, aquilo que vai em busca da essência. Ainda em sentido religioso e metafísico, é dualista a filosofia pitagórica, a filosofia de Pitágoras, não confundir com Protágoras. Ainda em sentido religioso e metafísico, é dualista a filosofia de Pitágoras, filosofia pitagórica, com suas dicotomias. A filosofia pitagórica é dicotômica, há uma dicotomia entre o perfeito e o imperfeito, o limitado e o ilimitado, o masculino e o feminino, e etc. E assim por diante, dentro da filosofia pitagórica. Como exemplo de explicações da criação do mundo e de seu movimento, a
filosofia pitagórica usa o dualismo como exemplo de explicação da criação do mundo e de seu movimento. Ou seja, a cosmologia de Pitágoras é uma cosmologia dualista. Na teoria do conhecimento, são dualistas as doutrinas que distinguem como irredutíveis o sujeito e o objeto, como no kantismo. A teoria do conhecimento de Immanuel Kant é dualista. Ela distingue entre o sujeito e o objeto, a consciência e o ser, o eu e o não eu, como realidades irredutíveis. Do ponto de vista ético, são dualistas as teorias, como dissemos, irreconciliáveis, o bem e o mal, a liberdade e a necessidade, o dever e a inclinação. Perceba o dualismo. Como acontece com o estoicismo e com a moral kantiana, a moral de Immanuel Kant. Perceba, distinguem como inconciliáveis o bem e o mal, não dá para conciliar, a liberdade e a necessidade. A liberdade e a necessidade, no conceito moral do estoicismo e de Immanuel Kant, elas não são conciliáveis. Não dá para ter liberdade e necessidade. A necessidade tolhe a liberdade tolhe a necessidade, segundo o pensamento moral, tanto do estoicismo quanto mais tarde de Immanuel Kant. Pois bem, a oposição entre dualismo e monismo não pode ser tomada como um marco definitivo e radical nas concepções filosóficas. Em algumas concepções filosóficas, dualismo e monismo se confundem. No próprio Platão, dualismo e monismo se confundem. No neoplatonismo, dualismo e monismo se confundem. Então, a oposição entre dualismo e monismo não pode ser tomada como marco definitivo e radical nas concepções filosóficas. Em todas, não. Pois bem, então, dualismo nada mais é que a doutrina de dois poderes, bem e mal, espírito e matéria, corpo e alma, sempre duas forças, dois seres, dois entes. Do ponto de vista metafísico, que se opõem. Isso é dualismo. Mas vejamos um trecho retirado do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. É um ateu judeu. Parece contraditório, mas existem. E esse é um doutor em história que escreve esse livro, que nos traz uma provocação interessante. Vejamos essa provocação, porque nós estamos em uma aula de filosofia da religião. A provocação ela é importante para que se estabeleça uma dicotomia, uma dialética entre partes opostas. Então vejamos então esta provocação. Durante os séculos 3 e 4, o credo maniqueísta se alastrou da China
a África do Norte. E por um momento pareceu que derrotaria o cristianismo para se tornar a religião predominante no Império Romano, diz o nosso historiador ateu. Mas os maniqueístas perderam a alma de Roma para os cristãos. O Império Sassanida Zoroastrita foi derrotado por muçulmanos monoteístas e a onda dualista se acalmou. Então ele está nos dizendo que no século 3 e 4 o dualismo foi muito forte, mas acabou enfraquecendo. Hoje, apenas um punhado de comunidades dualistas sobrevive na Índia e no Oriente Médio. Isso realmente nós estudamos em uma das nossas aulas sobre essa pequena comunidade dualista, embora o dualismo, comunidade dualista no sentido de religião, embora o dualismo enquanto filosofia esteja presente, hoje muito presente na política, né? O maniqueísmo político, nesse maniqueísmo, essa polarização que se apresenta na sociedade no momento, o dualismo é bastante presente. Mas enquanto religião, diz o historiador, e nós também estudamos em uma das nossas aulas, que hoje apenas um punhado de comunidades dualistas sobrevive na Índia e no Oriente Médio. No entanto, a onda cada vez maior de monoteísmo não eliminou verdadeiramente o dualismo. Ele diz que o monoteísmo ele ofuscou o dualismo, mas não eliminou totalmente. O monoteísmo judeu, veja a posição do historiador. O monoteísmo judeu, cristão e muçulmano, essas são as grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e diz ele então, o monoteísmo judeu, cristão e muçulmano absorveu inúmeras crenças e práticas dualistas. Inúmeras crenças e práticas dualistas. Aqui começa a nossa reflexão. Nesta provocação, algo de realidade? Será que realmente o monoteísmo judeu, cristão e islâmico absorveu inúmeras crenças e práticas dualistas? Será que essa provocação ela tem um fundo de verdade? E algumas das ideias mais elementares do monoteísmo, e algumas das ideias mais elementares do que chamamos monoteísmo, são, na verdade, em origem e espírito, dualistas, diz o nosso provocador. Muitos cristãos, muçulmanos e judeus acreditam numa poderosa força do mal. Isso tem um fundo de verdade. Tanto cristãos como muçulmanos quanto judeus acreditam em uma poderosa força do mal. Todo cristão que conhece as Escrituras sabe que o adversário, teologicamente chamado de adversário, Satanás, a antiga serpente, como diz na Escritura Sagrada, tem realmente poder. Todo cristão que conhece as Escrituras reconhece que há um poder. E ele diz, muitos cristãos, muçulmanos e judeus acreditam numa poderosa força do mal. Como a que os cristãos chamam de diabo ou Satã, que pode agir autonomamente, que pode agir à vontade. Pode agir à vontade, segundo ele. Nós cremos
em um adversário. Nós cristãos estamos diante de uma audiência, na sua maioria cristã, porque nos dirigimos aos alunos da faculdade de Betel. Nós cristãos cremos realmente em um diabo que pode agir à vontade? Combater o Deus benévolo, Deus de bondade, e criar destruição sem a permissão de Deus? Será que os cristãos realmente creem nisso? Alguns creem, outros não. É uma reflexão filosófica. Pode criar destruição sem a permissão de Deus, do Deus de bondade. E eu quero abrir aqui um parênteses nessa provocação e bancar também um tanto o provocador. Eu, na minha experiência cristã, conheci e conheço ainda pentecostais que, ao ter uma mensagem de Deus para entregar, uma revelação, uma profecia, costumam dizer: eu tenho uma mensagem de Deus para entregar, e se eu não entregar, Ele vai cobrar de mim, Ele vai pesar a mão em mim. Será que o Deus de bondade realmente cobraria de um servo dele que não fizesse a sua obra conforme a sua vontade? Cobraria com violência tal de causar temor? Cabe refletir se este pensamento expresso por alguns pentecostais encaixa-se na Bíblia Sagrada. Naquilo que disse Jesus Cristo. Jesus disse: eu não vos chamarei mais de servos, chamarei de amigos. Mais adiante, Paulo continua ensinando Jesus como Senhor. É uma questão de interpretação, de boa interpretação, de bom senso, concluir-se então que nós continuamos amigos de Jesus. Ele disse que não ia nos chamar mais de servo, mas de amigos. Nós continuamos amigos dele, mas ele continua sendo o nosso Senhor, porque Paulo fala bastante do senhorio de Cristo. E Cristo aparece no Novo Testamento muito mais como Senhor do que como Salvador. Então, há que se concordar que continuamos amigos, a amizade não foi desfeita, a não ser que nós venhamos a nos afastar dele, continuamos amigos, mas continuamos tendo a ele como Senhor. O senhorio de Cristo continua valendo. É bom um Senhor que pune severamente o servo que não entregar uma mensagem profética da parte dele? Cabe uma reflexão. Porque nós estamos falando aqui de dualismo, de bem e de mal, falando até de ateísmo, porque o nosso provocador é um ateu. Então fica a reflexão. E aí o nosso provocador prossegue: como pode um monoteísta aderir a tal crença dualista? Porque se eu creio que Deus é bom e deixa o diabo fazer o que quiser, eu estou sendo dualista. Como é que um Deus bom permite que o outro lado, que o mal, trabalhe à vontade e não intervém? Ou Deus não é totalmente bom, ou ele não tem todo o poder, ele não pode parar o mal. E aí cabe refletir naquele material que foi disponibilizado para vocês sobre o trilema de Epicuro. Inclusive foi disponibilizado um material bom do Dr. Rodrigo, doutor que eu admiro. Foi disponibilizado um material sobre o trilema de Epicuro. Então, vejamos como
o nosso provocador ele é objetivo. Se nós cremos em um Deus bom e todo-poderoso, e cremos também que existe Satanás, que age como quer, alguma coisa está errada. Ou Deus não é totalmente bom, ou ele não é todo-poderoso. Então fica aí patente a utilidade para a aula de filosofia da religião, essa reflexão causada por essa provocação que nos é proposta nessa tarde. Como pode um monoteísta aderir a tal crença dualista? Qual crença? Um Deus totalmente bom e todo-poderoso e um diabo que pode fazer o que quiser. Que, aliás, não é encontrada em lugar nenhum no Velho Testamento, diz o nosso provocador, porque sendo ele ateu, conhece também as Escrituras. É um doutor em história. Um doutor em história conhece também as Escrituras Sagradas. E ele afirma aqui que em um lugar nenhum do Antigo Testamento há um Deus todo-poderoso, bom, que permite que o adversário haja como quer. E aí ele diz que logicamente é impossível, não tem lógica um monoteísta aderir a tal crença dualista. E ele prossegue: ou você acredita em um único Deus onipotente, ou você acredita em duas forças opostas, uma coisa ou outra. Se você acredita em um único Deus onipotente, você é monoteísta. Se você acredita em duas forças opostas, você é dualista. Ou você acredita em um único Deus onipotente, ou você acredita em duas forças opostas, nenhuma das quais é onipotente. Uma nunca vence a outra. Porém, prossegue o nosso provocador, os humanos têm uma capacidade incrível de acreditar em contradições. Segundo ele, o ser humano gosta de acreditar em contradições. Então não deveria nos causar surpresa o fato de milhões de fiéis cristãos, muçulmanos e judeus conseguirem acreditar ao mesmo tempo em um Deus onipotente e em um diabo que age à vontade por conta própria. Muitos cristãos, muçulmanos e judeus chegaram a imaginar, diz ele, que o Deus bom até mesmo precisa da nossa ajuda em sua luta contra o diabo. O que inspirou, entre outras coisas, a convocar as jihades, no caso dos muçulmanos, e as cruzadas, no caso dos cristãos. Aqui eles chamam os católicos, chamam a igreja de cristãos, jihades, guerras santas, os muçulmanos, as cruzadas, os judeus, os cristãos, embora nela tivessem imbuídos também judeus e muçulmanos também nas cruzadas. Seja como for, ele está dizendo que o monoteísta que crê em um Deus todo-poderoso achou que em algum momento esse Deus todo-poderoso precisava do homem, por isso fez as suas guerras. É no mínimo interessante essa provocação. Outro conceito dualista essencial, em particular no monoteísmo e no maniqueísmo, que são dualistas, era a nítida distinção entre corpo e alma. Está aí mais uma verdade. Tanto no gnosticismo quanto no maniqueísmo, corpo e alma, matéria e espírito, são distintos. Há uma nítida distinção.
Os gnósticos e os maniqueístas afirmam que o Deus bom criou o espírito e a alma, ao passo que a matéria e o corpo foram criados do Deus mau. É bem verdade que nem todos os gnósticos afirmam isso, mas há correntes gnósticas e maniqueístas que realmente afirmam que o Deus bom criou o espírito e a alma, ao passo que a divindade má criou a matéria e o corpo. O homem, de acordo com essa visão, serve como um campo de batalha entre a alma boa e o corpo mau, diz o nosso provocador. De uma perspectiva monoteísta, isso não faz sentido, porque distinguir tão nitidamente entre corpo e alma, ou entre matéria e espírito, e por que argumentar que o corpo e a matéria são maus? Afinal, tudo foi criado pelo mesmo Deus bom ou não? Continua a provocação. Mas os monoteístas se deixam cativar por dicotomias dualistas. Dico 2, tomos, parte. Os monoteístas se sentem atraídos, segundo o nosso provocador, por essa dicotomia de corpo-alma, espírito-matéria, bem-mal. Há até uma acusação de alguns que João mesmo seria um dualista. Embora nós saibamos que o dualismo de João é um dualismo didático. O que João está fazendo é combater os dualistas no seu próprio campo. Mas nós não podemos ignorar que alguns ateus e até leigos afirmam que João é dualista. Tudo isso faz parte da nossa reflexão de filosofia da religião. Mas os monoteístas se deixaram cativar por dicotomias dualistas, precisamente porque elas os ajudam a resolver o problema do mal. Ele afirma aqui que ideias dualistas favorecem a solução do problema do mal. Porque aí, se você tem uma divindade do mal, o Deus do bem está perfeitamente defendido. Desse modo, tais oposições acabaram por se tornar pilares do pensamento cristão e muçulmano. Aqui ele diz agora abertamente que o dualismo